A paz do Senhor Jesus, queridos! Você está aqui em Verdades em Goles. Hoje nós vamos compartilhar uma passagem preciosa que está aqui no livro de Neemias, capítulo 13. E eu quero compartilhar com você. Antes, não esquece de já dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever se você ainda não é inscrito, para fortalecer o canal, amém? Neemias, capítulo 13. Quero ler alguns versos para você. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito que o Amonita e o Moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Então, todos aqui desse contexto ouviu, esta mensagem que foi lida a todo o povo. Por que os moabitas, os medianitas não poderiam jamais entrar na congregação de Deus? Porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e água, mas contra eles trataram Balaão para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia, o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. Diante disto, diante de todo o povo ter lido a lei, queridos, e diante também, da decisão dos moabitas e dos medianitas, tá? Diante de tudo isso, porque todo o povo acompanhou o que aconteceu, tanto a leitura quanto a ação dos medianitas e dos moabitas. Entende? Tudo isso estava latente ao povo de Deus e principalmente aqueles que cuidavam da casa de Deus. Todos sabiam do que tinha acontecido. Diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo ele a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava ali aliado a Tobias. Anteriormente, eles lançavam as ofertas de carne, o incenso, os vasos e os dízimos do milho, do vinho novo e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas e aos cantores e aos porteiros e às ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu, aqui Neemias falando, estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, adentrei eu ao rei, e depois de certos dias obtive licença da parte do rei. No caso, ele foi para ter com o rei e ficou aguardando o rei atendê-lo. Então, ele se ausentou por um período, Não está discriminado o período, mas ele fala que se ausentou por um período, para esta finalidade, para ter-se ao rei, para falar com o rei Artaxerxes, E vim até Jerusalém e entendi, quando cheguei, o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. Nós precisamos nos ater a alguns detalhes, para que você entenda que Deus quer falar por meio dessa mensagem. Aqui, queridos, no verso 2, ele diz assim: porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia, o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Então, quem era Tobias, queridos? Tobias, Sanbalaque e Tobias, você se lembra? Então, é o mesmo Tobias, e trouxe uma falsa carta, as suposições falsas naquela carta, com o intuito único, queridos, de paralisar, de parar a obra de Deus. Queridos, esse povo moabita e amonita, eles tinham algo muito terrível contra eles. Por quê? E aqui, quando eles negam para o povo de Deus, para o povo de Israel, pão e água, aqui, o significado do pão e da água é a palavra de Deus e o Espírito. Então, quando você nega isso ao povo, situações, você literalmente não tem isso para oferecer,
Porque quem vai negar a palavra de Deus para o seu irmão? Quem vai negar uma oração ao seu irmão? Porque a palavra, nós não vivemos sem a palavra, não é, queridos? Ou vivemos uma vida sem sentido, quando nós não temos o conhecimento dela. Conhecer o evangelho do Senhor Jesus. Para Cristo, meu remidor, meu salvador. Os amonitas, eles negam pão e água para o povo de Deus. É isso que eles estavam negando. Nós não temos para dar. Então quem não tem para dar não entrega, e eles não tiveram, eles não tinham uma palavra e eles não tinham a presença de Deus, que é o Espírito de Deus, que aqui está simbolizando o pão e na água, do qual Tobias era descendente, que negou de entregar isso para o povo de Israel, quando eles estavam trilhando o deserto a caminho para que o Santo Espírito ministre ao nosso coração, ao seu, como já tem ministrado ao meu. Deus, queridos, quando ele está num projeto construtivo na vida de alguém, o inimigo não vai deixar isso barato. Ele vai investir de todos os lados para que você pare com esse projeto, para que você não dê continuidade. Tudo aconteça contra a concretização desse projeto. Se fortaleça em Deus, na água e no pão e na água, na palavra e no Espírito, para que você não desfaleça, porque ele não vai desistir de tentar enfraquecer a minha e a sua fé. O meu e o seu propósito, o meu e o seu objetivo de restaurar os muros. Todas as vezes que você colocar no seu coração de fazer algo para Deus, e esse algo que você decidiu fazer para Deus é algo espiritual, não é somente algo físico, diz respeito a coisas espirituais, diz respeito à salvação de almas, a vidas para Cristo, a trazer pessoas para o Evangelho, a salvar almas, tirar da escuridão e trazer para a luz. Palavra e fortalecimento no Espírito. Era a palavra de Deus que alimenta não somente a nossa carne, mas principalmente o nosso Espírito, nos fortalecendo. Neemias, ele tinha essa incumbência. Tobias, vindo dessa descendência dos moabitas, trazia isso com ele. O intuito dele, ele foi feito, ele foi criado para que ele se tornasse um impedimento, alguém que está sempre lutando contra. Essa é a função, queridos, do inimigo das nossas almas. Ele vai estar sempre lutando contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que aproxima o homem e a mulher das coisas de Deus, das coisas sagradas. Sempre você vai encontrar resistência se você estiver dedicado e buscando se aproximar mais da vontade de Deus para a sua vida. Encontrado resistência, queridos, continue, persevere, porque você está no caminho certo. Só vai encontrar resistência aqueles que estão no caminho certo, Porque o caminho do mundo e da perdição, ele é largo. Não existe impedimento que você continue enganado, e morra nele enganado. Uma liderança sobre a vida de Neemias. Essa liderança estava sendo atacada, Sanbalaque, por Tobias. E aí, queridos, quando eles abrem o livro de Moisés e eles leem a Torá, é trazido à luz, é trazido ao conhecimento de todo o povo. E também a esse sacerdote Eliasib. Dava da Câmara do Senhor, mas sabe, Eliasib, ele não foi separado como um sacerdote. Ele foi dado a ele um cargo. Sabe, queridos, há muitas pessoas hoje cuidando das coisas do Senhor, mas ele não foi separado, nem consagrado, nem chamado de ventre. Muitas vezes ele foi só colocado ali como um cargo, porque ele administra bem, sabe, ele tem bons relacionamentos, mas para a casa de Deus e para as coisas sagradas de Deus tem que ter muito mais do que bons relacionamentos e boa administração, tem que ter temor a Deus, zeloso com as coisas do Senhor, tem que ser temente. E Eliasib não deu muita importância, mesmo depois de ter ouvido a lei, de ter declarado a lei, de tudo que ali não poderia ser feito, de como que deveriam ser as coisas, de como que esse povo do qual Tobias fazia parte não deveria jamais entrar na congregação, no lugar santo, porque Deus os havia excluído. Os amonitas e os moabitas, eles decidem se excluir das coisas de Deus, após ouvir a mensagem, após ouvir o ensino, eles mesmos saem, eles mesmos se rebelam, eles mesmos se colocam contra as coisas do Senhor. Então não foi Deus que os excluiu, foram eles que tiraram Deus da vida deles, que tiraram Deus da história deles, querido. Então tem muitas pessoas hoje que já tiraram Deus da sua história e depois ainda culpa Deus. Eliasib, como o cuidador, o responsável da casa do Senhor, dos utensílios da casa do Senhor, ele ouviu a mensagem e ele sabia da descendência de Tobias, mas diz a palavra de Deus que ele já estava aliançado com Tobias. Cuidado, queridos. Algumas alianças, vai permitir que você entre num buraco e nunca mais saia. Santas são sagradas e assim também você é santo e sagrado.
e deve se preservar e se guardar, né, de certas amizades que não te conduz à santidade. A expulsão dos moabitas foi por causa da sua tentativa de obstruir os israelitas em seu caminho rumo à terra prometida, por causa dos seus repetidos ataques, né? Então, todos aqueles que eram dessa descendência estrangeira foram excluídos de Israel. Isso provavelmente não significou uma deportação, né? Ou um rompimento de casamentos, não é isso, mas sim uma exclusão da comunidade de adoração. Você entende, queridos, como isso é sério? Então, eles não estavam excluídos do templo físico, eles estavam excluídos do tempo ou do lugar da adoração. Você já perguntou para o seu coração, para o seu espírito, se você está incluído no lugar da adoração, ou se você já nem se importa mais com esse lugar, ou se esse lugar nunca existiu para você no seu coração? Deus, queridos, ele se importa com aquele lugar da adoração. Todos que têm um lugar da adoração para Deus, queridos, né, pode sofrer o que for, né? Eles entram para adorar e Deus restaura. Que coisa linda, né? Então, não deixe a sua vida sem um lugar de adoração para Deus, porque esse povo já não tinha. Eles decidiram não ter esse lugar de adoração para Deus. Se torna um com Tobias em todas as suas decisões. E sabe o que Eliasibe faz? Ele tira todos os utensílios sagrados da casa e ele coloca Tobias no lugar. O que você tem tirado, né, do lugar que pertence a Deus na sua vida e colocado outras coisas, ou até mesmo pessoas, porque aqui Eliasibe achou que estava fazendo bem colocando uma pessoa lá na casa de Deus. Tirou todos os utensílios da casa de Deus, do lugar sagrado, o lugar que era para receber as ofertas, que era para receber os manjares, sabe, os dízimos, tudo aquilo que estava consagrado somente a Deus, que não tinha lugar para o ser humano ali. Uma pessoa, um ser humano nunca vai ocupar aquele lugar, porque esse lugar ele é exclusivo de Deus. Entende? E quando você deixar alguém tocar, alguém acessar esse lugar, e essa pessoa não tiver o mesmo discernimento das coisas de Deus, não tiver o mesmo temor, o mesmo amor, o mesmo zelo, ela vai destruir o seu nome, ela vai destruir a sua identidade, ela vai destruir o seu propósito e o seu caminho vai ficar obscuro, né? Você não vai saber mais para onde você está indo, sabe por quê? Porque há um lugar que é somente de Deus, onde nós não vamos ceder a ninguém, a nenhum outro ser humano como nós. Nós, como seres humanos, queridos, nós temos que ter esse lugar na nossa vida, né? Esse lugar primeiro na nossa vida para Deus, né? Porque quando esse lugar para Deus está guardado na nossa vida, protegido, zelado por nós, com a nossa adoração verdadeira para Ele, tudo que tentar, né, nos destruir ou nos tirar do caminho vai ser dissipado por Deus, vai ser destruído por Deus. Preserve esse lugar. Eliasibe, ele estava com essa responsabilidade. Por mais que ele não fosse escolhido de ventre, nem consagrado, né, porque diz que ele só recebeu um cargo, mas independente foi um cargo. Sabe, há pessoas que chegam com cargo e depois ganham a confiança do Senhor. E Deus dá a elas um lugar, né, dá a elas não somente um título, nem uma carteira de pastor ou qualquer coisa assim. Dá a elas um lugar espiritual e um nome espiritual, entende? Conquistam isso diante de Deus, né? Chegam como estrangeiros, mas se tornam filhos, né, queridos? Só que aqui não, Eliasibe, ele tinha esse cargo de liderança, de responsabilidade ali na casa de Deus, só que ele não zelou por isso. Ele pouco se lixou para aquilo que estava sob os seus cuidados. Sabe o que ele fez? Tirou todas as coisas santas do Senhor, todas as coisas consagradas do Senhor, e aquele ambiente que era separado para as coisas de Deus, ele colocou um cara profano lá. Como assim, Rosane? Profano, queridos, porque a própria palavra já havia excluído Tobias. Tobias fazia parte daquele povo que queria amaldiçoar, né, que contratou Balaão, profeta das pedras lá, para amaldiçoar o povo de Deus. É como se você encontrasse o inimigo da sua alma na rua, que é o Satanás, e você convidasse ele para sua casa, sabendo que o propósito dele é te matar. Esse Tobias para a câmara do Senhor, e ainda por cima tirou todas as coisas ali consagradas a Deus e desprezou essas coisas, e colocou alguém profano no lugar daquelas coisas. Você conhece alguém, queridos, que tem feito isso? Né, que tem desprezado as coisas santas, mas que tem abraçado o mundo, sabe? Que tem se aliançado com o mundo, né? Que tem bebido do cálice do mundo, desprezando tudo que o Senhor fez, tudo que a casa de Deus representa, né?
toda a obra de restauração que o poder do evangelho tem, querido. Tem pessoas que têm desprezado isso, sabe? Tem desprezado os verdadeiros adoradores, tem destruído o lugar de adoração, profanando, sabe? Trazendo suas aberrações. Então, a gente olha para a palavra de Deus aqui há tantos anos descrita e é como se a gente visse hoje os nossos dias diante dos nossos olhos, porque a palavra de Deus tem esse poder de revelar isso ao nosso coração. Uns trabalham arduamente para consertar o santuário de Deus, né, o culto santo e a verdadeira adoração. Outros fazem. Tobias foi o apoiador e aliado de Sanbalaque, né, governante de Samaria, e que escreveu uma falsa carta adressada a Neemias, onde essa carta dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você, Neemias, e os judeus planejam se rebelar. Por isso, estão construindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei Artaxerxes, viu? Sugiro, portanto, que você venha conversar comigo. Carta foram Sanbalaque e Tobias, né? Então eles foram lá para atemorizar Neemias, para que o projeto do qual Neemias estava envolvido tivesse fim. Você não vai permitir que nenhum medo, nenhum boato, nenhuma mentira de Satanás atrapalhe aquilo que Deus tem para sua vida, amém? Em nome de Jesus, no lugar do medo, você vai colocar a sua fé, em nome de Jesus, tá? No poder de Deus, né? Não é na nossa força, mas é no poder de Deus. Porém, Neemias, diante da carta, foi firme. Nada do que você diz, Sanbalaque, é verdade. Tudo é invenção sua. O inimigo, ele é craque em inventar as coisas, queridos, né? Então, nós temos que pedir discernimento ao Senhor para nós sabermos aquilo que é verdade daquilo que não é. O objetivo de Sanbalaque e Tobias com a carta era gerar medo a Neemias com suas falsas acusações de rebelião contra o rei da Pérsia, Artaxerxes, e conseguisse, assim, paralisar o projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo que o inimigo faz é para que o reino de Deus não avance, queridos, para que almas não se arrependam e não se voltem para Deus, para que uma vida não se renda a Cristo por intermédio da mensagem. Já estamos incomodando o inferno todo, queridos. Enquanto Deus é a verdade absoluta nas nossas vidas, o inimigo de Deus é um enganador, né? Aquele que engana é aquele que gera boatos, né? Aqueles boatos mal contados, né? A suposta ajuda, né? Disfarçada de boa intenção, do qual o inferno está cheio, nós sabemos, a suposta preocupação, né? Para tirar a atenção minha e sua daquilo que realmente importa, né? Adorar o Senhor em tudo que fazemos, querido, é o nosso objetivo, amém? Desde o acordar ao dormir. Deus conhece os seus filhos, Deus conhece você, do qual essa mensagem está chegando, conhece os seus feitos, sabe como você deita, como você levanta, como você trabalha, como você volta para casa. Deus vai enganar aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, Sanbalaque e Tobias não enganaram a Neemias, né? Mas encontrou aliado em Eliasabe, né? Para assim também se destruir. Então, ele fala que quando ele volta de Jerusalém, eles entende o mal que Eliasabe faz a Tobias, sabe, queridos? Então, quando aquele que tem a responsabilidade de restaurar, né, que até o próprio nome, né, de Eliasabe significa restaurar, ele não faz isso, o que ele faz é o oposto, né? Ele está destruindo as oportunidades, né? No caso aqui, Eliasabe destruiu as oportunidades que Tobias tinha de ser restaurado e de realmente provar que Deus é bom, sabe? Porque há pessoas que já sabem que Deus é bom, já sabem que Deus restaura, mas elas precisam ainda, queridos, ter uma experiência e de provar, sabe, dessa restauração e de provar dessa bondade do qual aqueles que vivem nesse ambiente de adoração já sabem, já têm certeza absoluta de que Deus é restaurador, né? De que Deus é amor, de que Deus é bom, é bondade, é misericórdia, é redenção, é perdão, é cura, é libertação, é salvação, né, queridos? Então, quando esses líderes, como no caso, no exemplo aqui que a palavra de Deus nos deu, ao invés de oferecer pão e água, né, que é a palavra e a ação
né? E a liberação da ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas para que elas provem dessa restauração profunda, verídica, né? Verdadeira e dessa abundância do amor de Deus. Mas elas fazem o oposto. Ao invés de preservar o ambiente da adoração, elas distorcem e profanam esse ambiente, né? Elas retiram do mundo e de todas as pessoas em volta delas, mesmo que tenham um parentesco, mesmo que tenham uma aliança até mesmo de sangue. Quando elas fazem isso, quando elas destroem o lugar da adoração, elas tiram todas as possibilidades dessas almas serem salvas. Isso é muito triste, isso entristece demais o Santo Espírito, isso destrói a igreja. Estudando essa passagem, né? Deus trouxe muito temor para o meu coração, onde sempre essa pessoa teve a oportunidade de ouvir a palavra, de ser amada, de ser guardada, de ser protegida, né? De ser livrada, de ser zelada, sabe? Debaixo de muita oração. Mas a pessoa não valorizou isso, queridos, né? Então, líderes grandes no nosso Brasil, né? Vai receber essa expulsão, sabe? Do qual Tobias aqui recebeu a expulsão por meio de Neemias, vai receber essa expulsão de pessoas que realmente temem a Deus, sabe? De pessoas que realmente têm o Espírito Santo de Deus e que vão ficar irados e revoltados, queridos, sabe? Com a atitude dessas pessoas. Mas pessoas grandes que a gente sabe que o Brasil sabe que tem nome, renome, né? Que tem cargos, né? Infelizmente, às vezes, era só isso que tinham, né? Não tinham temor, não tinham zelo pela obra de Deus, estavam ali, cresceram ali, pouco se importaram, sabe? E foram vivendo, né? E todo mundo achou que às vezes tivesse unção, tivesse chamado, mas aí Deus vai mostrar que não tinha, queridos, né? Isso é muito triste, né? Isso entristeceu demais o meu coração quando a gente vem com uma palavra maravilhosa dessa e Deus às vezes esclarece, né? Coisas que vão acontecer, deixa a gente baqueado, mas é para que você entenda que o Espírito, que a vida, o pão e a água, que está na palavra de Deus, ele é real, queridos, ele sabe, ele transforma vidas, né? Ele realmente faz, ele realmente restaura, ele realmente perdoa, ele realmente é misericordioso, ele tem vida para você, tem vida para sua casa. Deus zela por sua palavra, preserve esse lugar, né? Ame esse lugar, ore por esse lugar, né? Esteja ali guardando esse lugar na sua vida, né? E não entregue espaço da sua vida ou a sua própria vida a pessoas que não valorizam, que profanam o nome do Senhor, que desprezam a presença, que desprezam o lugar da adoração. Queridos, se Deus te deu esse lugar é seu. Guarde esse lugar, preserve esse lugar. Guarde a sua casa, guarde a sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Que Deus sempre te dê uma palavra onde as pessoas possam ser alimentadas com o pão e a água do Espírito. Amém? Verdades em goles vai ficando por aqui e que Deus fale mais ao seu coração.